Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar, tá? Deixa só o pessoal, a gente tem um público maior. E aí já iniciamos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do projeto de extensão da UNEB. Eu me chamo Felina Bulhões e hoje teremos mais uma live, né? Hoje a live é com o nosso parceiro Arlindo, tá? E lembrando, pessoal, que no final da live a gente tem o questionário para quem deseja obter o certificado, tá bom? Fica atento, que aí no finalzinho da live a gente libera o link, tá? Eu vou convidar aqui o Arlindo para a gente já iniciar. Boa noite. Boa noite, Arlindo. Boa noite. Tudo bom? Tudo certo, né? Na medida do possível. Maravilha. Sim, deixa eu só responder a dúvida aqui do pessoal sobre o certificado. No final da live, a gente disponibiliza o link, tá? Para vocês preencherem lá e sim terá o certificado do nosso programa de live, tá? Fique atento aí no final da live. Pessoal, como eu disse lá no início, a nossa live hoje é com o Arlindo, tá? Arlindo, ele é ex-unebiano e hoje ele é graduando em Ciências Biológicas pela UNEB e atualmente faz mestrado em Ciências Ambientais pela UFOB, tá bom? O tema da nossa live hoje é a ciência de dados e a Covid-19. O que os dados dizem sobre a pandemia? Arlindo, fique à vontade. Boa noite. Ciência de dados, né? E a gente está numa era aí bem informatizada e tudo mais. E chegou a Covid-19 e gerou muito mais dados do que a gente já tinha antes. E agora a expectativa para a ciência mesmo, em consideração de criação de dados, ela é bem superior do que as pessoas imaginavam. Então, o que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje é que eles conseguem mostrar o segmento, né, cada segmento da pandemia, como é que ela evoluiu, qual o histórico dela e tudo mais, e também as previsões, né, porque os dados eles mostram todas essas possibilidades. Sim. Então, primeiro, né, explicando para o pessoal o que seria a ciência de dados. A ciência de dados, né, na verdade, é um campo interdisciplinar que utiliza métodos de estatística e ciências da computação para poder analisar dados. Então, ela procura dados e tenta tirar uma informação desses dados. A ciência de dados ela é interdisciplinar, então ela pode passar por todas as áreas possíveis. Então, ela vai desde negócios mesmo até, por exemplo, a Covid-19. E ela é muito importante justamente na tomada de decisões
por parte do poder público, instituições, hospitais, tudo mais, com relação mesmo ao coronavírus. Tem alguns conceitos que a gente precisa entender bem para que a gente compreenda do que vai se tratar essa live, né? E aí, como você trouxe já, o conceito de ciências de dados é um deles. Temos também o Big Data, não é isso? Big Data. Isso. Big Data, na verdade, é um método de análise dos dados e é uma grande quantidade de dados. Então, Big Data. Esses dados, eles são acumulados e não são estruturados. Então, quanto maior a quantidade de dados, maior o método de análise de dados. Então, a Big Data ela vai fazer todo esse processo de análise de dados. Então, o coronavírus, se a gente pegar, por exemplo, dados de um dia, são números que ultrapassam mesmo a quantidade de dados que a gente podia imaginar em certo momento. Agora, se você pegar, por exemplo, o que a OMS faz, que ela pega todos os dados de todo o planeta, é um processo bem, bem cansativo, né? Então, por isso que tem um volume muito grande. Isso, tem todas essas ferramentas mesmo de análise de dados, que aí ajudam junto com a Big Data, para fazer esse método de análise. Quando a gente vê aquele gráficozinho lá, bonitinho, já pronto, é bem mais fácil, né? Mas a gente não imagina o trabalho que tem antes disso, até chegar naquele gráfico lá, bonitinho, colorido, para a gente ver, né? É um processo todo para poder coletar esses dados, para poder armazenar todos em um local só, para poder para fazer com que o cientista de dados tenha acesso a esses dados em si, e para ele poder mostrar esses dados de uma forma que seja fácil das pessoas entenderem. Então, o processo todo até chegar no ponto final mesmo, que é o público, né? As pessoas mesmo em si entenderem como é que os dados do coronavírus, eles podem dar alguma informação para aquela pessoa. E aí a gente tem também o conceito de cultura analítica, não é isso? Isso. A cultura analítica nada mais é do que analisar qualquer coisa. Você pegar qualquer dado e analisar antes de tomar uma decisão. Então, é isso que muitos dos presidentes do planeta, na verdade, estão fazendo. Eles pegam fazem os testes na população, veem a quantidade de pessoas que estão contaminadas com coronavírus, eles fazem o processo todo para ver qual a quantidade da população é vulnerável a se contaminar com coronavírus, e a partir daí eles tomam as decisões dele. Só que outros países, por exemplo, como o Brasil, ele mesmo observando o que já aconteceu com países, por exemplo, na Ásia e na Europa, ele mesmo assim ainda tentou achar que o processo seria diferente aqui, porque as condições climáticas, tudo mais, aqui o Brasil ele tem o povo mais jovem, tudo mais, e aí a gente está vendo aí no que está dando, né? A gente se tornou aí um novo epicentro da pandemia, praticamente. Exato. Bem complicada a situação que estamos. Pessoal, para quem ainda não sabe, né, Arlindo, no início dessa pandemia, no início do isolamento social, Arlindo se propôs a construção de um aplicativo esse chamado Quarentena Informática, não é isso? Esqueci o nome. É isso mesmo. E aí, Arlindo, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre ele. Inclusive, eu sou uma das pessoas que utiliza bastante, tá? Sempre me mantenho informada por lá, ver os dados, as informações. Quem ainda não baixou, pode baixar. Na verdade, o intuito do aplicativo mesmo foi reunir em um local só informações científicas sobre o coronavírus. Então, o que eu fiz? Eu busquei artigos científicos publicados em revistas de grande nome internacional, mesmo revistas nacionais como revistas internacionais, que pudessem trazer informações
que seriam úteis mesmo para as pessoas. Então, eu relaciono esses artigos com notícias que são apresentadas nos jornais, por exemplo, G1, CNN Brasil, tudo mais. Vou fazendo mesmo uma análise entre o que é apresentado naquela notícia e o que é apresentado no artigo, para ver se realmente faz sentido o que os dois estão trazendo. Se os dois forem compatíveis, aí sim eu coloco eles dois no aplicativo. Aí, da ideia inicial foi essa, era só trazer mesmo os artigos para ter um banco de dados de artigos científicos, um repositório mesmo de informações científicas sobre o coronavírus. Só que Combater aí, as fake news. exato. Só que aí eu pensei também, tem muitas pessoas que não sabem mesmo como está sendo mesmo a evolução dos dados, os gráficos que são apresentados pelo governo, às vezes são meio confusos e tudo mais. Aí eu fui em busca de dados mesmo, de números que falassem mesmo da Covid-19. Então aí eu trouxe dados de contaminados diários e também número de óbitos diários totais, para mostrar para a população mesmo que aquele número ali está crescendo, para alertar mesmo as pessoas. Aí depois eu comecei a trazer também números relacionados à síndrome respiratória aguda grave, e ele tem toda uma relação, né, na verdade, com a Covid-19, apesar de a síndrome respiratória aguda grave ser uma complicação também de outras doenças respiratórias. Então, por exemplo, os dados que eu trago, eles trazem a relação, a comparação mesmo com os anos de 2018, 2019 e 2020. E dá para ver mesmo nos dados ali que em 2020 teve uma elevação mesmo de óbitos por síndrome respiratória aguda grave. E Sim. fui acumulando esses dados e agora eu tenho um banco de dados que é cheio de informações e aí eu tenho que ir filtrando elas mesmo para poder ir colocando no aplicativo. Certo. Arlindo, e como que você faz essa coleta de dados? Você falou aí que reúne vários estudos científicos, né, para compor esse banco. Mas, por exemplo, dados sobre o número de óbitos por dia no Brasil. Como que você consegue coletar esse dado e disponibilizar lá no aplicativo? Tem um método na linguagem de programação que eu uso, que é o Python, que chama Web Scraping, que ele tira informações da internet. E aí, o que eu faço? Eu pego os dados de cada secretaria estadual. Então, elas publicam essa informação por obrigação mesmo do governo, eles têm que publicar essa informação de casos que são os casos por dia, novos casos, novos óbitos, quantidade de testes e tudo mais. Eles vão colocando essas informações e aí eu capturo essas informações pela programação e aí eu trago ela para o banco de dados. E aí só é preciso organizar mesmo. E aí, como são informações das secretarias estaduais, então elas são mais atualizadas em um tempo mais rápido do que se eu pegar diretamente pelo Ministério da Saúde. Então, a gente tem um delay aí entre essa informação que está na Secretaria do Estado para o Ministério da Saúde. Exato, porque o Ministério da Saúde ele pega todos os dados de uma única vez para ir atualizando em certos horários do dia. Então, por exemplo, ele atualiza pela manhã, meio-dia, e depois atualiza, se eu não me engano, 6h30. E aí vai atualizando nesses horários. Só que, por exemplo, se eu for ver algum dado de alguma secretaria agora, a qualquer momento, eles vão ter atualizado lá qual é o número de óbitos, o número de casos. É muito mais rápido se fizer assim. Então, até mesmo, a gente teve um problema, né, recentemente, que a plataforma do governo federal saiu do ar, que o pessoal chamou como um apagão dos dados. E aí, se eu tivesse com um aplicativo associado a esses dados diretamente do Ministério da Saúde, o aplicativo também estaria sem dados agora. Verdade.
Arlindo, esses dados são públicos? Qualquer pessoa tem Esses acesso a eles? são públicos, todo mundo pode ter acesso a eles. Se você entrar num site chamado, deixa eu pegar uma cola, Fica à vontade. covid.saude.gov.br, esse link aí, ele vai direto para a plataforma do Ministério da Saúde. Então, se a pessoa quiser ir lá no final do dia, por exemplo, ver como é que está a situação, ela vai lá e ela vai ter informações detalhadas dos, dos estados, quantidade de casos, quantidade de óbitos, vai ter gráficos e vai ter mapas também. Aí é só acessar esse link e pode até baixar, inclusive, um documento, uma planilha do Excel que tem os dados lá com as datas e tudo mais. E sempre está passando por atualização, né? Isso todos Você os já dias. falou, a gente já conversou aqui como o aplicativo foi criado, né? O porquê e a finalidade dele. Você falou que inicialmente o aplicativo tinha uma finalidade, que era apenas reunir aí os artigos científicos, né, e confrontar para ver o que era fake news e o que não era. Exato. Hoje o aplicativo já é multifuncional, É. né? Você fez atualizações no aplicativo? Por exemplo, recentemente eu pelo menos te acompanho e vejo que você está sempre postando alguns mapas bem interessantes, bem interativos, né? Esses mapas que você disponibiliza nas suas redes sociais, eles também estão lá no aplicativo? Alguns mapas estão, sim. Eu, eu fiz uma seleção de algumas informações que poderiam realmente estar disponíveis no aplicativo. Porque, né, a tela de um celular ela é bem diferente da tela de um computador. Então, nem tudo que Sim. eu colocar no computador eu posso colocar no celular. Uhum. E esses mapas mesmo, eu utilizo a mesma maneira para coletar os dados. Para o aplicativo, eu uso também para os mapas. E eu não, o aplicativo, na verdade, foi uma das ferramentas que eu acabei criando, né? Porque no início da pandemia, tinha muito disso, né? Tipo, informação solta, ninguém sabia o que era coronavírus e tudo mais. Aí depois, agora, a gente já está em agosto, a gente sabe muito bem as características, quais são as orientações e tudo mais. Só que mesmo assim, ainda as pessoas insistem ainda em não seguir. Só que no início eu percebi que estava faltando esse tipo de informação. Tinha aí os canais do YouTube, né? E muita gente pegava informações deles, os jornais todo dia passa a quantidade de dados e informações sobre o coronavírus. Só que mesmo assim ainda falta a informação científica de fato. Um artigo lá para a pessoa poder, mesmo que ela não saiba inglês, ela possa traduzir depois e poder ler mesmo aquilo ali da fonte, saber mesmo como é que é o processo da vacina em um artigo científico de quem está produzindo a vacina. Então, é uma forma muito Uhum. mais dinâmica mesmo das pessoas saberem como é que é o processo mesmo da criação, do desenvolvimento científico contra o coronavírus. Na verdade, esse momento que estamos vivendo, né, é um laboratório vivo, né? A gente vive a cada dia e o conhecimento está sendo produzido ali naquele momento e é disponibilizado, né? Quando o ideal seria a gente ter tempo para analisar, para publicar, mas diante do cenário que a gente está, isso é quase impossível, né? Inclusive, teve um caso que foi na revista Lancet, que inclusive eu uso ela como uma base de dados. O que aconteceu? Foi uma pesquisa que foi feita lá para dizer que, na verdade, as orientações não faziam efeito. E aí, essa publicação, inclusive, foi revogada depois, porque foram testes feitos sem nenhuma metodologia científica e tudo mais. E aí a Um revista tirou critério. esse artigo. A Era isso revista que eu ia tirou te esse artigo. perguntar. Só que aí eu tinha lido esse artigo. Eu tinha lido esse artigo. E quando eu li, eu falei, é muito estranho, porque todos os outros, eles seguem mesmo uma base científica, quantidade de pessoas
específica mesmo para poder fazer a coleta de dados. Só que lá, tipo, as datas eram todas irregulares, a quantidade de pessoas por data era totalmente diferente. E se você prestar atenção, você vai ver que aquele artigo ali não cabia mesmo para a situação do coronavírus. Só que aí, né, eu acabei não colocando ele no aplicativo por causa disso, porque eu faço mesmo essa filtragem de dados para colocar poucos artigos, mas artigos que realmente falem alguma coisa importante. Exato, né? A gente está aí nesse momento onde está uma corrida frenética, né? Seja pela vacina, seja por orientações, né? Ou às vezes até mesmo novos sintomas. Então, os cientistas estão a cada dia ali produzindo, né? E disponibilizando essas informações. E às vezes acontece isso. Um artigo ele ser publicado e em seguida ser revogado, né? Exato. E Arlindo, e esses dados que você busca e disponibiliza no aplicativo? Você julga que é o suficiente, que com aqueles dados ali a população ela consegue se manter informada? Ou ainda há algum outro dado que ainda falta ser disponibilizado, seja pela secretaria, pelo ministério? Na verdade, eu imagino que esses dados aí, eles são insuficientes mesmo, porque a gente sabe que o Brasil ele tem um problema com a quantidade de testes, então não sabe exatamente o número total de pessoas contaminadas, é só uma estimativa mesmo que as pessoas fazem do total realmente. Esse número que a gente tem aí de 2 milhões são um número de pessoas que já foram contaminadas e já foram testadas. Mas e as pessoas que estão com coronavírus, mas estão assintomáticas, as pessoas que não testaram em nada? A gente não sabe a quantidade ainda. Verdade. A pesquisa da Universidade de Pelotas, por exemplo, ela estava coletando esses dados e ela por estimativa mesmo, e a estatística é isso, né, também, ela vai fazendo aproximações também. E por estimativas, ela acabou vendo que se você pegar o número total de casos e multiplicar por 6, aí sim você teria o número total de pessoas contaminadas por coronavírus no Brasil. Só que aí, por exemplo, eu vejo que essas informações, se fossem, como eu estou falando, informações que preenchessem mesmo todas as lacunas, a gente poderia ter informações como foi feito na Coreia do Sul, por exemplo. A Coreia do Sul, ela acabou coletando informações do próprio aparelho celular das pessoas que contaminavam, que eram contaminadas pelo coronavírus. Então, se uma pessoa ela está contaminada com coronavírus e ela está numa região com aglomeração de pessoas, então as outras pessoas também vão saber, né? O governo mesmo em si vai saber que aquela pessoa contaminada ela está em meio de uma aglomeração, então ela pode contaminar outras pessoas. E aí eles acabaram fazendo essa análise de dados mesmo e descobriram que a maior concentração de casos de pessoas com coronavírus lá na Coreia do Sul eram pessoas que estavam frequentando um culto religioso. E aí elas estavam aglomeradas no mesmo lugar. Então eles souberam ali a origem realmente da contaminação e a partir daí eles conseguiram fazer todo o processo que a Coreia do Sul agora ela teve poucos casos e foi a que conseguiu diminuir a curva no início da contaminação mesmo. A sua fala, Lindo, me lembrou muito uma fala do Átila, né? Acho que o Átila virou uma figura conhecida por muitos, né? Átila, no início da pandemia, quando ele começou a divulgar os vídeos dele, ele falou que a gente, nessa situação de não testar toda a população, era como se a gente estivesse iluminando com a velinha, né? A gente está ali às cegas, a gente só está testando quem já está ruim. É somente esse dado que a gente tem. Exatamente. Não é? Não, engraçado também porque algumas vezes, mesmo a gente tendo dados suficientes e tudo mais,
algumas vezes a decisão que é tomada é uma decisão errada. Mesmo você tendo os dados ali, eles dizendo alguma coisa, informações mesmo concretas, mesmo assim ainda as decisões que são tomadas são erradas, porque elas acabam sendo políticas, na verdade, decisões políticas ao invés de ser decisões científicas. Sim, sim, verdade. Mas voltando lá aos nossos dados, né? Quando você faz a busca dos dados do município, por exemplo, aqui de Barreiras, que é o município que a gente mora, né? Você encontra divergência entre as bases de dados? Sim, sim. Fala aí um exemplo pra gente. Quando sai o boletim aqui, por exemplo, da cidade, né, todos os dias a gente tem a informação de dados da Covid-19 aqui em Barreiras. Quantidade de contaminados por bairro, quantidade de curados, quantidade de óbitos. Só que, por exemplo, se a gente acessar lá a plataforma do Monitora Covid, lá tem a opção lá de relatório dos municípios. Lá tem a Big Data Monitora Covid. É só colocar isso aí no Google que aparece. Se a pessoa for lá nos relatórios lá dos municípios, ela vai ver que os óbitos registrados é menor do que os óbitos registrados pelo município em si mesmo. Então, se fosse para ter uma base de dados mesmo, que fosse em tempo real, que todo mundo pudesse saber como é que é mesmo a evolução da Covid-19 na cidade, então ela teria que estar os dados exatamente iguais, né? Só que, por exemplo, quando os dados de lá, se eu não me engano, foram atualizados no dia 31 de julho. 31 de julho. E lá consta 19 óbitos. Só que, se eu não me engano, no dia 31 de julho, já eram registrados 23 óbitos aqui em Barreiras. Então, aí já tem uma diferença já. Hoje a gente tem 30 óbitos. Hoje a gente tem 30 óbitos, mas lá ainda está registrado que são 19 óbitos. Então, não se tem realmente uma noção desses dados aí. Por que esses dados estão dessa forma? É tão atrasado assim a atualização. É complicado. E aqui no município, os dados aqui do município mesmo, né? Quais os obstáculos que você encontra ao procurar dados sobre a cidade de Barreiras? Principalmente sobre a localização dos bairros, né? Aqui em Barreiras é muito, muito difícil mesmo você encontrar a localização dos bairros. Eu tento sempre manter o mapa lá do dashboard de Barreiras, que é outra ferramenta que eu criei também para poder acompanhar a quantidade de casos, como é que o gráfico mesmo funciona lá do coronavírus aqui em Barreiras. Só que para se encontrar realmente a localização dos bairros é muito difícil aqui em Barreiras. Inclusive, tem comunidades lá, povoados, que foram registrados lá com casos agora, e eu não consigo colocar lá no mapa, porque não acha mesmo. Eu teria que ter alguém aqui que fosse mesmo uma pessoa que conhece a área e falasse assim, ó, no GPS aqui, ó, essa aqui é a localização. Só que é muito difícil mesmo você ter essa informação. Então, em alguns lugares mesmo eu acabo deixando sem a localização, mas ele consta lá com o nome, a quantidade de casos, se tiver óbitos, eu coloco lá também, recuperados. Uhum. Lembrando, pessoal, que aqui no nosso Instagram, né, a gente disponibiliza também os mapas, né, feitos pelo professor Dérico Rios. E tem o mapa também Agora a gente começou a publicar também tanto o número de casos recuperados por bairro e também o número de casos ativos. E o professor Dérico também fez uma live falando a respeito da construção desses mapas, né? Exato. E foi uma das dificuldades também que ele relatou, que é encontrar principalmente a área rural de Barreiras, né? São vários povoados. Não, e Barreiras é uma cidade que não é uma cidade relativamente tão pequena assim para não ter no Google Maps, por exemplo. Barreiras é uma cidade até que tem bastante desenvolvimento, principalmente por causa do questão econômica do agronegócio, né? Então, Verdade. você ter esses dados
ainda mais sendo que a Barreiras é uma cidade universitária, você tendo esses dados, você consegue fazer vários outros tipos de pesquisa. Então, ter esses dados mesmo é muito importante. Arlindo, e qual a importância e a aplicação da ciência de dados durante nesse cenário aí maluco que a gente está vivendo? Existem muitas pesquisas em andamento agora, utilizando a ciência de dados. A ciência de dados ela vai muito além mesmo de você fazer gráficos, essas coisas, né? Como ela utiliza mesmo a programação, eu mesmo utilizo a linguagem Python, você tem um processo que a gente chama de machine learning, que é a aprendizagem de máquina. Então, o que você pode ser? Por exemplo, numa plataforma chamada Kaggle, que é uma subsidiária do Google, eles têm um repositório mesmo de dados, e aí lá, se você procurar Covid-19, eles vão ter vários dados mesmo sobre o coronavírus. E lá, por exemplo, tem um banco de dados que mostra raio-x, são imagens públicas mesmo, raio-x, de pessoas com pneumonia nos 2 pulmões, que é um dos sintomas lá do coronavírus, e são imagens mesmo do raio-x. E aí você baixa essa informação, você entrega essa informação para o computador, e aí você faz o computador ir treinando a partir daquelas imagens. Essa é uma das pesquisas que está sendo feita. Você faz o computador treinar com aquelas imagens, e aí quando você fizer qualquer outro raio-x, e você entregar para o computador, ele vai ela tá com coronavírus só pelo raio-x ou não. Não vai precisar mesmo de um teste. Ele já reconhece. Isso. Outra pesquisa que está sendo feita é pela tosse, porque quando a pessoa tem doenças respiratórias, ela tem vários tipos de tosse diferentes. Então, pegar mesmo o som da tosse, gravar e enviar para que o computador treine, vai fazer que quando a pessoa instale um aplicativo no celular, isso eu espero que a gente já esteja livre do coronavírus antes desse aplicativo sair, né? Mas Amém. Quando você tossir para o aplicativo, ele vai dizer se você está com coronavírus ou não, só pela sua tosse. Ele vai reconhecer. Vai reconhecer. É uma infinidade de coisas que dá para fazer com os dados, né? E é engraçado também ver os dados se comportarem dessa forma, porque era uma área assim que estava crescendo, ela estava crescendo já, só que com a pandemia praticamente explodiu mesmo esse cenário de ciência de dados. Agora toda a plataforma mesmo ela tem um gráfico que mostra como é que está sendo a contaminação, tem pessoas se especializando mesmo nessa área. Por exemplo, eu estava assistindo uma live de um dos grandes cientistas de dados aqui do Brasil, que é o Ricardo Cappi, e ele fala exatamente disso, né? Sobre as pessoas que elas realmente se voltaram para a pandemia. E a forma, na verdade, que essa pandemia ela funciona, faz com que as pessoas ela tenham um contato com os dados mesmo bastante frequente, porque todo dia, toda hora, se você pegar um dado agora de 6 horas da manhã, quando é meio-dia, já o dado já está totalmente diferente. Quando é 6 horas da noite, já é outra. Então você precisa estar constantemente naquilo ali, porque senão você acaba perdendo a informação. Acho que esse é um dos grandes ensinamentos que vai ficar sobre essa pandemia, né? Vários profissionais de várias áreas, eles vêm se dedicando, se debruçando aos estudos para que aconteça o avanço, né? Exato. Então, assim, a gente tem na história vários acontecimentos da humanidade, né? Que ruins a princípio, né? Mas que deixaram um legado muito grande depois, né? De avanço tecnológico. E esse é um desses cenários, né? Por exemplo, hoje a gente tem aí as universidades tendo investimento para realizar os testes da Covid, né? É investido em equipamento, é investido em laboratório, e todo esse recurso vai continuar depois.
né? E espero que continue e que seja aplicado para outros estudos. Não, é possível mesmo. Tem uma área dentro da ciência de dados, que é a ciência de dados para a saúde, que chama Health Data. Já nos Estados Unidos, ela já é bem frequente mesmo o uso desse tipo de tecnologia. Sabe aqueles relógios que as pessoas usam, Smart Band, que é a Sei. pessoa fazer corrida, e aí ele vê a distância que a pessoa correu, para ver os Sou batimentos totalmente cardíacos. contra esses relógios, viu? Não, inclusive, eles vão coletando mesmo dados da pessoa. Então, imagine Sim. aí, 1 milhão de pessoas usando esses relógios, e aí eles vão coletando a informação de saúde dessas pessoas. Então, eles vão pegando a informação de como é que uma pessoa que é atleta, por exemplo, como é que o corpo dela funciona, qual é o batimento cardíaco, o nível de batimento cardíaco, qual é a velocidade média que ela corre por dia, essas coisas, como é que é a qualidade do sono dela. Inclusive, até isso mesmo esses aplicativos conseguem coletar, né? Que é o sono mesmo da pessoa, quanto tempo a pessoa A dorme e tudo mais. qualidade do sono, verdade. Isso. Aí, Eu, esses, eu esses, brinco, esses aparelhos, pode continuar. eu brinco que esses relógios fazem tudo, menos mostrar a hora, né? Não mostra a hora. Não mostra a hora. Aí, esses relógios, eles vão coletando esses dados e vão transferindo esses dados lá para um banco de dados central. A partir daí, a gente consegue ter informações mesmo de como é que funciona mesmo essas pessoas a partir dos dados. Lá nos Estados Unidos, eles já começaram a implementar um sistema chamado Watson. O Watson, ele pega termos de certas áreas para responder perguntas. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o Watson, ele estudou as leis, é um computador que estudou as leis lá, então ele já pode, a partir dos dados que ele estudou, ele já pode substituir alguns advogados em algumas situações Em onde não algumas precisa causas. tanta complexidade, não tem tanta complexidade. Então é uma Coitados dos coisa que vai advogados. evoluindo, né? Sim, sim, verdade. Ah, mas voltando lá, que aqui a gente começa a conversar e aí começa as ramificações, né, da conversa. É, é. Mas bora lá. Com relação ao papel do Big Data, né, ao estudo da Covid, qual a importância dele para a Covid-19? Na verdade, Big Data, ela vai fazer análise mesmo dessa grande quantidade de dados que não tem uma estrutura mesmo em si. As pessoas vão transformando, né, tudo em dados agora. Por exemplo, quando um hospital lá registra uma pessoa com coronavírus ou com suspeita de coronavírus lá no prontuário, por exemplo. Já é uma informação já. Inclusive, até mesmo nos dados que eu coleto da internet para colocar no aplicativo, lá tem mesmo a quantidade de suspeitos de coronavírus. E se você for ver a quantidade de suspeitos, são muitas, muitas pessoas mesmo. Se eu colocasse aquele número ali no aplicativo, ia ser bem assustador, na verdade. Porque a Sim. quantidade de pessoas é muito grande. E a importância da Big Data é isso. Você fazer a filtragem desses dados e você mostrar o que é importante mesmo para as pessoas. E aí, caso seja mesmo um dado realmente importante, aquilo ali vai ajudar na tomada de decisão do poder público. Por exemplo, na Índia, a partir dessas análises de dados aí, os indianos, principalmente, eles são o povo que mais tem profissionais de ciência de dados mesmo. Eles trabalham no Google, trabalham em várias empresas. A partir dessas análises de dados e análises estatísticas, eles fizeram lockdown no país inteiro. Imagina lá, o país com uma população daquele tamanho, fazer um lockdown. Só que mesmo Uhum. assim, apesar de muitas pessoas lá terem bastante conhecimento, a maioria da população não tem estudo mesmo, e aí é um problema da educação. E aí essas pessoas acabam fazendo o quê?
fora da orientação mesmo. Vão para as ruas e acabam se contaminando. Tanto que a Índia aí, Uhum. sempre, desde o início, ela ficou entre o top 10 do ranking mesmo dos países com maiores contaminações pelo coronavírus, por causa Sim. dessas pessoas. E aí, que aí a gente volta lá para aquele termo lá da cultura analítica, porque a educação mesmo no Brasil, ela nunca foi uma educação analítica, ela sempre foi uma educação sistemática, para seguir mesmo um, uma, uma ordem mesmo, um processo mecanizado. Se fosse uma educação analítica, a gente poderia ver o que está acontecendo, analisar aquela situação e ver se a gente consegue mesmo tomar uma decisão de sair ou ficar em casa. Isso, apesar que isso é tão claro, né? Na verdade, que nem precisava disso. Mas se a gente tivesse uma educação analítica, a gente conseguia analisar certas situações que, por exemplo, pela Covid-19, a gente vê que situações são o extremo e outras situações são situações que a gente consegue driblar até mesmo, usando máscara, lavando as mãos e tudo mais. Sim, com certeza. Então, Mas é tudo por causa dos dados, tudo dados. são todos os dados, ok. Arlindo, e aí, como, no seu ver, como que você caracteriza a atual situação da Bahia nesse cenário aí da Covid-19? A Bahia, Claro que é, tendo em vista aí os dados que você vem coletando já há alguns meses. a Bahia, ela sempre se manteve. Eu até publiquei alguns gráficos no meu Instagram, onde eu mostrava comparando os estados, né? E a Bahia, ela sempre se manteve como um dos estados que menos teve casos mesmo de coronavírus. Só que ela permanece estável mesmo. Não diminui essa quantidade de contaminações. Então, Uhum. ela praticamente estabilizou o número de contaminações diárias e parou nisso. Continua, todos os dias a gente tem um número de contaminações que permanece. A gente ainda aguarda que esses números diminuam, porque no início mesmo foram tomadas decisões que elas fizeram com que a curva já começasse em um número mais baixo. Sim, E aí verdade. Lá no início do início. ele permaneceu assim até agora. A gente ainda está em uma estabilização, só que ela não diminui o número de casos. Não diminui o número de casos. Eu espero, Uhum. pela progressão mesmo dos casos, e acho que por volta dos 2 meses, dos próximos 2 meses, esse número já começa a reduzir mesmo. Tomara, viu? Tomara. Arlindo, você falou aí que a análise de dados pode contribuir para a tomada de decisões do poder público, né? Como que isso Exato. aconteceria na prática? Bem, a gente consegue fazer gráficos, a gente consegue fazer previsões mesmo de como é que aquele acontecimento pode seguir. A gente está vendo aqui em Barreiras. Barreiras, ela tem cerca de 60 pessoas contaminadas por dia. Então, a gente está vendo aí, dentro desses números de pessoas contaminadas, e
para poder fazer que se diminua mesmo essa quantidade de casos de Covid aqui em Barreiras, né? Então, você Uhum. pegar os dados de regiões onde tem maior concentração de casos, maior concentração de óbitos, você vai dar informação para que o executivo mesmo ele faça a ação naquele determinado lugar. Agora, se todos os lugares têm um número alto, aí tem que ser uma tomada geral mesmo. Que aí é o caso Sim. do lockdown, né? O lockdown, por exemplo, na Itália, eles fecharam praticamente o país todo, porque a quantidade de casos ela foi absurdamente grande. A China, Sim, a logo gente no início, acompanhou aí no noticiário. isso, a China mesmo, eles viram que os casos estavam concentrados lá em Wuhan, eles fecharam a província de Wuhan toda. Então, foi uma forma mesmo de você fazer com que a contaminação não se espalhasse, né? Apesar que Uhum. a estimativa mesmo dos cientistas é que todo mundo se contamine em algum momento pelo coronavírus, mas a orientação de distanciamento social e isolamento social é fazer com que essa contaminação demore o maior tempo possível para que você tenha a possibilidade de, se você precisar ir a um hospital, você tenha a possibilidade de ter lá um leito. Porque imagine aí Exatamente. todo mundo se contaminar ao mesmo Ao tempo e mesmo todo tempo. mundo ir para o hospital. Não tem como, não tem possibilidade, não Não tem tem lugar para sistema todo de mundo. saúde que aguente. Não tem Não tem sistema de mesmo. saúde que aguente. E aí é isso que o poder público faz. Ele analisa as informações que podem ser adotadas, por exemplo, pelo Monitora Covid, pelo aplicativo que eu fiz, o Quarentena Informada. Ele pode pegar informações de, de outras ferramentas, né, que fazem a mesma coisa, de trazer os dados para tentar Uhum. mesmo provocar algum tipo de alteração nessa contaminação. Arlindo, existe risco de alimentar o aplicativo com alguma informação falsa? É, existe, na verdade, porque, como eu falei, por exemplo, da revista Lancet, que teve um artigo publicado em uma revista de renome que tinha informações falsas. Então, é o mesmo processo. Você lê aquilo ali, você vê, relê, você busca informações na internet para ver se comparando aquelas informações você consegue tirar alguma coisa que não tem relação mesmo com a realidade. Mas mesmo assim, ainda é possível mesmo você sofrer algum problema com fake news. Que Ninguém está livre, né? teve uma pesquisa, eu escrevi o um artigo agora, eu escrevi um artigo sobre ciência de dados mesmo, onde eu apresentei esses gráficos, onde eu apresentei algumas dessas ferramentas que eu falei aqui na live. E lá eu falo de uma pesquisa que foi feita por uma empresa de cibersegurança, que é o Kaspersky, que é as pessoas aí que têm um conhecimento mais avançado em informática vai saber que é um antivírus super forte. Uhum. Eles fizeram uma pesquisa aqui no Brasil e 62% da população brasileira acredita nas fake news. Então, tipo, é um Eu- número muito grande. É um número muito grande. Lá na Europa, por exemplo, esse número é 30%. Bem É menor. 30%. Imagina aí, as pessoas tendo informações falsas pelo WhatsApp, por exemplo, que se propaga muito rápido, informações na Facebook e nessas outras ferramentas, enquanto um artigo científico demora 3 meses para ser publicado. Ou É, até mais que isso. às vezes bem mais, era o que eu ia falar, né? Então, aí você já tira por aí. Arlindo, voltando um pouco aí ao seu mestrado agora. Você pensa em algum momento a possibilidade de unir esses dados ao que você vem estudando? Na verdade, muitos cientistas já fazem essa associação, né, do coronavírus e o meio ambiente. Porque
o isolamento social, o distanciamento social, fez com que as pessoas deixassem de sair de casa, e isso provocou uma alteração muito grande na natureza, né? Como eu faço ciências Sim. ambientais, também é importante esses dados, porque quando você está num ambiente mesmo que ele consegue se recuperar sozinho, quando você está num ambiente que, por exemplo, São Paulo, se você olhasse para São Paulo, você via só poluição no céu. Aí, se você saísse nos dias onde teve lockdown, o céu estava azul e tudo mais. Sim, as fotos Você bombaram na conseguiria, internet. você conseguia ver mesmo a diferença daquilo. Só que, por exemplo, no Brasil, muita gente se aproveita desse processo aí do coronavírus, desse espaço que teve de não ter tanta visibilidade a degradação mesmo do ambiente, para poder fazer com que seja mais fácil mesmo você desmatar, você fazer queimada e tudo mais. É o que a gente está vendo aí agora. Tem queimadas em praticamente todos os biomas do Brasil. Ai, E isso influencia bastante no meu mestrado, porque eu atuo justamente nessa área, na área ambiental. Então é importante eu saber desses dados do coronavírus, saber dos dados, como é que a pandemia está agindo sobre o meio ambiente, como ele está agindo sobre as pessoas, porque no futuro, no isso futuro vai a gente acabar vai, impactando. e isso vai acabar, as pessoas vão sair, vão voltar para a vida normal, entre aspas, né? E a gente vai ter mesmo essa diferença entre esse período que as pessoas passaram em isolamento e esse período que as pessoas vão viver sua vida normal, Uhum. consumindo É, combustível, consumindo tudo, jogando lixo na rua, tudo mais. exato. E como a Arlindo falou aí, pessoal, isso que a gente está vivendo, esse cenário, lá no início tinha muita fake news dizendo que o vírus tinha sido criado em laboratório, enfim, né? E acredito que Arlindo lembre bem que foi um dos motivos que se deu a criação do aplicativo, né? O combate às fake news. Mas a gente não para pensar que esse cenário que a gente está vivendo, o responsável somos nós mesmos, né? A gente que vem aí degradando o meio ambiente, invadindo espaços que não são nossos, né? E acaba gerando todo esse descontrole ambiental no mundo. Inclusive, até o próprio coronavírus poderia ter sido evitado. Os coronavírus em si mesmo são doenças que atacam humanos e também animais como cães e gatos. Sim, E aí, o homem resolveu ir lá na natureza e se alimentar de animais selvagens, animais que não são domesticados mesmo para alimentação. E você ter esse processo todo aí de você ir lá na natureza, você invadir aquele ambiente para poder pegar aquele animal, você se alimentar dele, já faz uma grande alteração, né? com Aqui no Brasil, por certeza. exemplo, teve o caso de introdução de javalis aqui para caça. Só que o javali, ele é um animal que ele consegue se reproduzir de forma muito rápida. Muito rápido. E aí teve um processo mesmo de não ter Um um, controle. um controle mesmo para ele. E aí é o único animal praticamente que a caça realmente é liberada, é o javali aqui no Brasil. Mas a gente já está em outro rumo, mas acho Já válido está em falar, tudo. né? Quando a gente está falando aí, né, da possibilidade que o vírus veio do morcego, antes tinha ainda a discussão se vinha de um outro animal chamado pangolim, né? É isso. Mas a gente esquece que aqui no Brasil, e isso eu estou falando da realidade da nossa cidade aqui. Por exemplo, aqui tem muito costume de se comer tatu, né? E É. as pessoas não sabem, na sua maioria, mas o tatu, ele é um vetor de várias doenças. Mas a gente ainda tem a caça e o consumo desse animal, né?
Então, é sempre um risco que a gente tá ali na nossa frente, né? Exato. É. Arlindo, para a gente finalizar, é, a UFOB tem um grupo de trabalho que aí publica semanalmente os boletins falando como está a nossa região e outros municípios aqui circunvizinhos também. Você tem colaborado com esse grupo de trabalho ou não? Ou Não, trabalha de forma independente? eu sou totalmente dependente. Eu comecei mesmo a fazer tudo sozinho em casa e até hoje, né? Mas eu vejo mesmo que a contribuição da comunidade de ciência de dados mesmo no Brasil inteiro, porque se transformou mesmo em uma comunidade. E todo mundo se Uhum. ajuda. E aí você faz parte de um grupo que conta com milhões de pessoas que disponibilizam dados, pessoas que disponibilizam material que você pode ler, tem pessoas que fazem podcast, que você pode ouvir e tudo mais, que inclusive eu vou indicar depois uns materiais para o pessoal que quiser ver, mesmo como é que é esse processo todo da coleta de dados, informações e tudo mais. Mas se você vê mesmo como é que é esse processo todo, é uma comunidade mesmo com milhões de pessoas que se ajudam o tempo todo. Eu mesmo, eu leio os boletins feitos pelo grupo de trabalho, mas eu não faço parte dele. Gostaria até, mas não faço parte dele. É, eu vou indicar aqui para o pessoal o material, porque eu acho interessante isso, porque aqui talvez, quem está assistindo, pode ser que tenha mais pessoas que queiram fazer parte desse mundo mesmo de trabalhar com dados, porque apesar da gente ter curso de biologia em si, fazer, sei lá, medicina, fazer cada um fazer seu curso, a gente tem também essas disciplinas interdisciplinares, como eu falei, que os dados, eles são, eles fazem parte de tudo. Você pode pegar dados de qualquer coisa e usar aquilo a seu favor. Então, para isso, eu vou indicar aqui, ó, por exemplo, o canal do YouTube, eu tenho uma colinha. O canal do Pode usar a YouTube cola. tem dois canais, que é o Data for Bio, que é Data 4 Bio, e ele ensina ciência de dados para biólogos. Só que o problema é que ele é todo em inglês, né? Ele é feito pela Universidade de Washington, dos Estados Unidos. Tem um canal brasileiro que chama Programação Dinâmica. Ele Uhum. ensina mesmo a programar de uma forma bem simples. Você acompanha a mesma programação que eles fazem. Para leitura, eu indico também Data Science from Scratch, que é ciência de dados do zero. Introdução à Ciência de Dados, que é uma apostila feita pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP. O Muito bom. Python Data Science Handbook, que é um livro digital todo feito em Python, que é a linguagem que eu uso para poder capturar os dados. Dois podcasts, que é o Data Hackers, que é um grupo de cientistas de dados de Minas Gerais, que eles falam de tudo, inclusive sobre o coronavírus, eles falam também. E o Pizza de Dados, que eles falam de bioinformática, que é outra área que usa também a ciência de dados dentro da biologia, e também é uma área que está muito, que trabalha muito essa questão do coronavírus. Porque, por exemplo, para você pegar todas as análises de genoma, as alterações de mutação mesmo do coronavírus e tudo mais, para colocar numa plataforma que seja disponível para o mundo todo ver como que é feito, como é que ocorrem as mutações no vírus, você precisa mesmo coletar vários dados. Por último, um curso, que é o Python para Data Science e Machine Learning. E aí é um curso que a pessoa pode procurar lá, Python para Data Science e Machine Learning, que é um curso que custa por volta de R$ 39, mas qualquer pessoa pode aprender mesmo a trabalhar com a ciência de dados. Verdade. Pessoal, estamos chegando aqui ao final.
Instagram expulsou a gente. Voltamos. Foi. O povo conversa demais. Esperar o pessoal voltar aí. Beleza. Arlindo, depois, se você quiser que a gente faça um postzinho lá, divulgando essas dicas que você passou, né, de teste, canais do YouTube, a gente pode providenciar, tá? Acho bem bacana deixar disponível para o pessoal. Tá certo, eu vou encaminhar para vocês todo esse material. Pronto. E aí, quem tiver interesse, já sabe por onde começar. Exato. Tá, bora lá, né? Pessoal, como eu estava falando antes do Instagram me cortar, né? Quem tiver dúvidas, quem tiver alguma curiosidade a respeito, pode entrar em contato com a Arlindo ou com a gente aqui, que a gente também faz a mediação aí, né? E queria agradecer, Arlindo, pela sua participação, pela sua colaboração, tá? Com a Eu que gente. agradeço pelo convite. E, pessoal, lembrando que o link para o questionário lá, para se obter o certificado já está disponível. Pode ir lá no link da nossa bio, que está lá. Lembrando também que temos o questionário da nossa pesquisa. Quem ainda não respondeu, pode ir lá responder, tá bom? Arlindo, quer se despedir do pessoal? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. O que eu posso falar para vocês? A gente vai passar por isso, né? Na verdade, é uma coisa que a gente tem noção disso, mas a gente tem que ter paciência para lidar mesmo com essas situações. O coronavírus aí foi um obstáculo que surgiu na nossa vida, né? Em 2020, começando o mestrado aí, ó. Mas mesmo assim, ainda estou aqui na luta, estou vendo como é que ele funciona. E estudando como é que ele pode mesmo trazer grandes mudanças mesmo na nossa sociedade. Os dados, eles dizem muitas coisas e se vocês prestarem atenção nessas informações que passam no jornal, que vocês leem na internet, vocês vão ter a noção mesmo de diferenciar o que é uma notícia real do que é uma notícia falsa. Então, prestem atenção nos dados. Se vocês verem lá que tem alguma coisa que não parece uma coisa verídica, vai checar, dá uma checada antes de compartilhar. Porque se você checar antes de compartilhar, você vai estar ajudando que essa informação não seja repassada, né? Não vá para frente. Agora, se você passar para frente sem olhar, aí você está causando um problema imenso. Você pode estar fazendo com que pessoas acabem se contaminando até pelo coronavírus. Então, se vocês pararem mesmo e analisar a situação toda, vocês vão ver que é muito importante esse processo de análise de dados. E qualquer um pode ser um cientista de dados, né? Basta analisar os dados em si. Então é isso, pessoal. Agradeço muito pelo convite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado, Arlindo. E vou deixar disponível agora, tá, pessoal? O link do formulário. Obrigado pela participação e até mais, Arlindo. Se cuida. Tchau, tchau. Tchau.